Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Sejam muito bem-vindos para as novas pessoas que chegaram aqui. Meu nome é Viviane Macedo, eu possuo uma deficiência física, utilizo muletas, utilizo também uma órtese para me locomover e hoje nós vamos falar sobre como é o sistema de saúde no Canadá. Vem comigo! Bom, pessoal, o sistema de saúde aqui do Canadá é bem diferente do que no Brasil. Porém, tem coisas que são boas e tem coisas que são, vamos dizer assim, não piores, né? Mas são diferentes. Vou contar um pouco para vocês como foi o meu processo na minha ida no meu primeiro médico aqui no Canadá. Bom, pessoal, o motivo da minha primeira ida no meu médico de família aqui no Canadá, graças a Deus, não foi por problema de saúde. Foi para tirar o laudo médico do meu transporte para pessoa com deficiência aqui em Toronto, chamado Wheeltrans. Pois se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre o Wheeltrans. Foi para esse motivo. Foi para o médico de família preencher o laudo e eu dar entrada no sistema de transporte daqui. E nessa época eu não tinha ainda... vamos dizer assim, eu não estava incluída dentro do sistema de saúde do Canadá. Eu estava ainda com seguro saúde ainda, né? Foi uma extensão de seguro saúde que eu fiz saindo do Rio de Janeiro, né? Do Brasil. Na época, quando você sai com esse seguro, eles geralmente só atendem a emergência. Você não tem direito a médico de família. Eu fui no médico, né? E na época eu tive que pagar a consulta. Eu paguei $100 canadense. O médico me atendeu super bem. No meu caso, eu levei o meu laudo traduzido. Eu pedi já pro meu ortopedista, né, que se chama Léo Portnoy. Ele é um ortopedista maravilhoso que já me acompanha há quase 15 anos. Ele é da rede particular, aí no Brasil. Ele já me deu um laudo preparado, traduzido, né, para o inglês, para poder eu chegar aqui e as pessoas já começarem a ter noção do que eu tinha, né, já que ele tinha meu acompanhamento. E isso facilitou bastante. O médico de família preencheu e ele não teve nenhum problema. E eu também tive o cuidado de ir no médico de família fosse brasileiro, né? Não tem muitos aqui, mas eu tive esse cuidado justamente para poder explicar sobre o que eu tinha, né, sobre a polio, uma vez que aqui no Canadá já não tem mais casos de polio há muitos anos. Bom, pessoal, fazendo esse plano de saúde, nós não tínhamos direito à parte dental e à parte fisioterápica, né, enfim, esses atendimentos complementares. Quando você geralmente vem para cá, para Ontário, e vai para o sistema de saúde, para o OHIP, né, que é diferente, OHIP, esse sistema de saúde geralmente não cobre fisioterapia, não cobre atendimento dental, então você tem que fazer tudo à parte. Vale lembrar que o OHIP você só obtém se uma pessoa, né, você ou uma pessoa da sua família, depois de 3 meses de trabalho, você dá a entrada aqui, se você vier como estudante. Se você já vier, por exemplo, com o visto do Express Entry, provavelmente você já virá como residente permanente e daí você já vai ter direito ao OHIP, aí você não precisa. Mas para quem vem para cá como estudante, tem que passar pelo menos 3 meses trabalhando para dar entrada no OHIP. Nós moramos na cidade de Toronto, né? E devido à pandemia, né, a universidade do meu marido, que é a McMaster, ela fica em Hamilton, é numa outra cidade, né? Então aqui as pessoas não conhecem muito esse sistema de saúde chamado OHIP. Nós ligávamos para vários lugares e perguntávamos: aceita esse plano de saúde? Aí as pessoas falavam: mas o que é isso? Falaram pra gente que é a mesma coisa do que o OHIP e tal, vocês cobrem, não sei o quê. Muita gente não sabia o que era, então a gente explicava, né, e perguntava se cobria ou não. Só pra lembrar, gente, que eu tenho poliomielite, né? Utilizo uma órtese e 2 muletas. Eu não preciso mais de fisioterapia. O que eu faço é um reforço físico como uma pessoa, vamos dizer assim, eu já adaptei o processo de reforço físico como um movimento de academia. Eu consigo fazer uma academia se eu quiser, eu consigo fazer por conta própria se eu quiser. Quando eu tenho alguma dúvida ou outra, eu
entre em contato com as pessoas que já me acompanharam antes, né? Eu tenho vários profissionais que já me acompanharam durante bastante tempo e vou tirando uma dúvida ou outra com eles, e aí eu mesmo faço o meu processo de adaptação para exercícios físicos. No ano passado, devido à pandemia, nós evitamos ao máximo de ir ao médico, ou alguns hospitais eles estavam super lotados e a gente não queria pegar o Covid, e nós não pegamos até agora. Mas eu acabei tendo uma infecção urinária em novembro de 2019 e aí eu não tive como evitar. Aí eu fui no hospital de emergência, daí eu vou contar para vocês. Estou aqui no hospital pela primeira vez, tomando sopa. Vendo umas vezes abdominais. Aqui tá bom. Depois eu vou contar tudo pra vocês. E chegando no hospital de emergência, eu fui tratada super bem e eu não tive nenhuma prioridade por ser pessoa com deficiência. Aqui, geralmente, no Canadá, a pessoa com deficiência não tem prioridade. Você precisa conversar, por exemplo, em caso de fila, já aconteceu aqui de eu pedir uma prioridade por ser uma pessoa com deficiência e geralmente eles aceitam e adaptam, tá? Mas é tudo para ser conversado, mas isso não tá em lei, então você precisa realmente explicar a sua necessidade. Vamos voltar agora pro hospital. Mesmo com a superlotação dos hospitais pelo Covid, eu sempre fui muito bem atendida em todos os lugares. No caso, lá no hospital, quando eu cheguei com infecção urinária, eles fizeram todos os exames e eu saí até sem dor de lá. Eu tive que só providenciar o antibiótico, porque a medicação, por exemplo, antibiótico, você tem que dar entrada à parte. Geralmente você tem que pagar por fora. O meu marido, que dentro da McMaster, ele fez um outro plano que cobria a parte dental, né? A parte de algumas adaptações também, tipo de massagem, quiropraxia, né? Eles cobriam uma parte também, e aí eles cobriam o medicamento. Então ele fez esse outro plano, mas o OHIP, ele geralmente não cobre medicação e você tem que pagar a parte. E aí também vai depender, quando você começar a trabalhar, vai depender do seu convênio com cada empresa. Eu saí do hospital, comprei antibiótico, tomei antibiótico e achei que estava tudo bem, não estava tudo certo. O hospital depois me ligou e pediu que eu pudesse, no dia 23 de dezembro, voltasse no hospital para que eu conversasse novamente com a médica. Ela iria conversar comigo porque parecia que tinha algum probleminha e eles precisavam conversar comigo. Lógico, né? Eu fiquei preocupada, mas eu fui lá no dia 23 de dezembro. E chegando lá, eles me informaram que eles tinham encontrado um cistozinho quando eles fizeram a minha ultrassom. E aí, nesse mesmo dia, ela falou, olha, a gente vai ter que remover isso e mandar, né, pra biópsia, essas coisas assim. Tinha, né, muita convicção que não era nada demais, porque antes de sair do Brasil, eu já tinha feito o mesmo procedimento. Então, provavelmente, né, crescido de novo em algum lugar, né, porque é muito comum mulheres terem miomas, pólipos, essas coisas assim. Então, eu tive que tirar. Só que, para minha surpresa, eu não sabia como é que era o procedimento em relação a isso, mas geralmente os procedimentos ginecológicos aqui, eles não aplicam anestesia, né? Então, foi tudo sem anestesia, para minha surpresa. Eu queria resolver logo, né? Porque eu não sabia quais as consequências que poderia ter. Então, eu queria resolver logo e aí nesse dia foi bem doloroso. Eu acompanho, né, a Lúcia do Canadá Mais Que Um Sonho e ela foi fazer a troca do DIU dela e ela também teve muitos problemas, né, porque o Brasil ele tem uma forma de colocar DIU, aqui eles têm uma outra forma e também foi tudo sem anestesia. Essa parte eu achei bem complicada, mas eu fiz e foi o que assim, deu pra fazer naquela hora, né? E devido à questão da pandemia também, eu não queria ficar voltando o tempo todo no hospital pra poder resolver uma coisa que eu já tava ali e já tinha que resolver logo. Bom, enfim, fiz a cirurgia, voltei pra casa, me reabilitei e aí depois eu resolvi procurar um médico de família para me acompanhar. Vou contar essa parte para vocês. Quando eu decidi vir para o Canadá, eu fiquei muito preocupada com essa questão do sistema de saúde. Sim, geralmente o plano de saúde, se tiver algum procedimento ginecológico, o OHIP ele cobre tudo. Mas se for o sistema de saúde do college, por exemplo,
tem muita coisa que ele não cobre, e aí vai depender realmente do seu sistema, né? E o HIP, ele cobre uma parte, né? Uma boa parte, por exemplo. Colocação de DIU eu sei que o HIP ele cobre, porque eu já vi casos aqui, uma outra amiga que teve que colocar aqui também, foi tudo coberto pelo HIP. Bom, gente, mas o meu conselho, se você tiver que vir para cá para o Canadá, faça tudo que você puder no Brasil antes, porque aqui você, até se adaptar, até você conseguir um médico de família, o processo pode ser bem demorado. E as pessoas com deficiência que desejam tratamento, ela precisa ter um plano antes de vir para cá. Por exemplo, uma pessoa com doença crônica, ela precisa trazer todo o laudo detalhado, de preferência já tudo em inglês, de tudo que ela fez e tudo que ela precisará fazer aqui, e apresentar isso para o médico de família para poder te encaminhar. O ORHIP geralmente são para as pessoas que trabalham aqui depois de 3 meses, ou então para quem é residente permanente. Gente, e o ORHIP, ele só dá direito às pessoas que trabalham aqui 40 horas semanais, tá? Por exemplo, se você é solteiro e quer vir aqui para o Canadá, e aí você tem que fazer um college ou uma universidade, e você tem por muito tempo que trabalhar apenas por 20 horas, você não tem direito ao ORHIP aqui. Por isso que às vezes até é interessante vir como casal, porque um trabalha e o outro estuda, mas quem não tem, né, essa possibilidade, vem para cá sozinho, aí já tem que saber que ele só tem 20 horas para trabalhar, e nesse caso vai ser bem demorado ele adquirir o ORHIP. E pessoal, a experiência aqui na área da saúde, ela vai ser diferente para cada pessoa, mas eu conversei com 3 pessoas diferentes aqui em Ontário e perguntei de uma forma bem resumida o que elas achavam do sistema de saúde aqui. Todas elas falaram que é bom, né? O sistema de saúde é bom. Como todo lugar, existem esses contratempos, existem coisas para melhorar, mas de uma maneira geral falaram que é muito boa. E uma delas, né, tá fazendo um tratamento para fazer cirurgia bariátrica e tá fazendo tudo pelo programa do governo aqui em Ontário. Assim, tem desde educação alimentar, né, tem uma série de processos que eu não vi ainda no SUS isso acontecer, né? Então, assim, de uma certa forma, ela é bem completa. Pode ser um pouco demorado para alguns, mas para outros não, né? Então, eu acho que vale a pena fazer esse complemento aí para vocês. But I have to tell you, in 45 years of living in Canada, Yeah. Complete. I never got a bill from the hospital or from the doctor. Never. What do you think about the health system here? I love it. For example, do you need a specialist? Do you speak family doctor? Is fast or slowly for specialists? Well, I'm a little different because I don't have any disabilities to deal with, and I'm relatively healthy. I don't have any allergies, or I'm not suffering any conditions like diabetes, or there's nothing wrong with me. On paper, according to the doctor's chart, I look fantastic. So, I don't take medications. There's nothing. So I didn't go to the doctor a lot. I only went if I injured myself playing sports, or for example, we were in a car accident, my family, and I hurt my back, and so I had to go and get a chiropractor to readjust, and a physical therapist to make me do exercises to build up the muscles in my back. But I never ever got a bill for it, and I never, I hear about people who are waiting and waiting and waiting, and I that never happened to me. So I don't know what they're talking. Now they could be looking, maybe their situation is different. Yes. Do you need physiotherapy and chiropractic? I don't need.
I like to go and get aligned once a month, so I get my back realigned in my neck. Gente, e vale lembrar que no Canadá é diferente também a parte da saúde, pois não temos médicos fora do sistema de saúde público, com exceção de cirurgiões plásticos, oftalmos, dentistas e esteticistas. Esses podem ter um consultório particular, mas os demais é tudo vinculado ao sistema de saúde público. A maioria dos médicos, eles são autônomos. A organização de saúde aqui no Canadá é bem dessa forma. Porém, tudo isso é bem regulamentado pelo governo, tudo organizado, assim, bem direitinho. Tá tudo explicando também no site, eu vou deixar alguns links aqui para vocês, alguns links também da província, que eu achei no site do governo também, se vocês quiserem dar uma olhada em cada província como é que é, para vocês ficarem bem inteirados. Eu espero que essas informações tenham ajudado. Eu tô aprendendo muita coisa aqui ainda, né, visto que eu só tô aqui há 1 ano. A nossa realidade é essa, né? Espero fazer depois um vídeo mais para frente contando ainda mais da minha experiência para vocês, né? Vamos também colocar aqui nos comentários quais as dúvidas que vocês desejam, porque a gente pode também tentar responder, né? Eu vou pesquisar, eu vou procurar outras pessoas que estejam mais tempo aqui e vou procurar responder para vocês. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês possam aproveitá-lo ao máximo. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhe o nosso vídeo também e até o próximo vídeo, que eu terei mais novidades para vocês, tá bom? Beijão, até a próxima, tchau, tchau.